Então, pessoal, vamos dar continuidade. Estamos falando aí da mesa da Câmara de Vereadores. Vamos falar agora da competência da mesa. Esse artigo 31 já foi objeto de prova, então muito cuidado com ele, ó. A mesa é o órgão diretor de todos os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Memorizem aí, então, que a mesa é o órgão diretor, é o órgão máximo ali dentro da Câmara de Vereadores. O artigo 32 vai listar uma série de competências da mesa da Câmara. Exemplo, inciso 1 ali, ó, propor ao plenário, juntamente com 2/3 dos vereadores, projeto que criem, transformem ou extinguam cargos, empregos ou funções da Câmara. Ok? Inciso 2 ali, ó, propor projeto de lei que fixem ou aumentem a remuneração do prefeito, do vice e de vereadores. Então, vejam, compete à mesa da Câmara. E aí nós temos uma série de outras competências. Eu destaquei mais aqui o inciso 6º, que é declarar a perda do mandato de vereador, de ofício ou por provocação de qualquer dos membros da Câmara, nos casos previstos na lei orgânica assegurada a ampla defesa. Então, a gente estudou lá na lei orgânica as hipóteses onde o vereador pode perder o cargo e quem vai declarar a perda do cargo é a mesa da Câmara, ok? E aí, pessoal, nós temos aí o artigo 33, que diz que a Câmara decidirá sempre por maioria dos seus membros, e o artigo 34, que já foi objeto de prova, ele trata aqui do vice-presidente, ó. O vice-presidente substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos e será substituído nas mesmas condições pelo secretário e assim pelo segundo secretário. Ok? Então vejam bem, qual é a sequência de substituição? O presidente é substituído pelo vice, ok? O vice, né? Então dentro dessa sequência, ó, será substituído pelo secretário e assim o secretário, pelo segundo secretário. Então a sequência é essa: presidente, vice, secretário, segundo secretário. Ok? Então memorizem aí artigo 34. O que já caiu na prova também? Caiu na prova também o artigo 36, é um artigo importante, ó. A mesa reunir-se-á independentemente do plenário. Marca essa palavra, tá? Independentemente, ou seja, não depende do plenário para uma apreciação prévia de assuntos que serão objeto de deliberação da edilidade que, por sua especial relevância, demanda intenso acompanhamento e fiscalização ou ingerência do legislativo. Então, toda vez que nós tivermos de frente aí uma questão de especial relevância, que demande aí, ó, um intenso acompanhamento e fiscalização do legislativo, independe então do plenário a reunião da mesa. Ok? Marque aí o artigo 36 como importante. A seção 3 vai falar agora das atribuições específicas dos membros da Câmara. Então, quem é o presidente da Câmara? É a autoridade maior dentro da mesa e também dentro da Câmara. E ele vai também, ó, dirigir a Câmara e vai dirigir o plenário. O que é o plenário? É a composição de todos os vereadores, certo? Então, o presidente da Câmara é a mais alta autoridade da mesa e também da Câmara. Artigo 38, importante, já foi objeto de prova, quais são as competências do presidente da Câmara, certo? Nós temos aí uma série de competências, eu destaquei as principais, né? Então, o presidente da Câmara vai representar a Câmara em juízo, por exemplo, na questão judicial, vai dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, certo? Vai interpretar e fazer cumprir o regimento interno, vai promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis que recebam sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado em plenário e não promulgadas pelo prefeito. Como assim, professor? Toda vez que um projeto de lei é aprovado na Câmara, ele é encaminhado para o prefeito fazer a sanção. Se o prefeito ficar em silêncio por 15 dias, né, vai ocorrer aquilo que a gente chama de sanção tácita, e aí quem vai fazer então
a sanção tácita vai reconhecer a sanção tácita, vai ser o presidente da Câmara que vai fazer a promulgação de resoluções e decretos, bem como das leis que receberam essa sanção tácita. Além disso, o que o presidente da Câmara vai fazer? Ele vai ter que promulgar as leis que a Câmara derrubou o veto. Então, o que acontece? A Câmara aprova um projeto de lei, vai para o chefe do Poder Executivo, ele veta o projeto, esse projeto volta com o veto, e esse veto é analisado pela Câmara. Se a Câmara derrubar o veto, certo? Ocorre, então, que volta o projeto para o prefeito promulgar, porque foi derrubado o veto dele. Só que se o prefeito não promulgar, a obrigação cabe ao presidente da Câmara, e se esse não fizer, nós vamos ver que cabe ao vice-presidente. É obrigatório essa promulgação de uma lei que o prefeito não promulgar. Ok? Também coloquei aqui designar comissões especiais, conforme o regimento interno, como atribuições importantes do presidente da Câmara. Empossar os vereadores, retardatários e suplentes, declarar empossados o prefeito e o vice-prefeito, são atribuições do presidente da Câmara. Declarar extintos os mandatos do prefeito, vice, de vereador e também de suplente. Convocar suplente de vereador na forma do artigo 94. Dirigir atividades legislativas da Câmara em geral, convocar sessões extraordinárias da Câmara, certo? Então, nós temos aí uma série de competências importantes, façam a leitura, principalmente esses incisos que eu chamei a atenção de vocês. Outra função importante, como nós temos o Poder Legislativo aqui, a parte administrativa, o presidente vai administrar o pessoal da Câmara, fazendo lavrar e assinar os atos de nomeação, promoção, reclassificação, exoneração, aposentadoria, concessão de férias e de licença. Então, quem vai dar a posse para vocês nos cargos da Câmara vai ser o presidente da Câmara, que dará então o ato de nomeação de vocês, né, e vai acompanhar vocês aí no momento da posse, ok? Principalmente cuidado aí com essa questão de administrador da Câmara. Então, quem vai fazer essa parte administrativa é o presidente da Câmara, ok, pessoal? Então, destaquei aqui o artigo 39, que o presidente da Câmara, quando estiver substituindo o prefeito, então lembra a linha sucessória, o prefeito é substituído pelo vice, e se não tiver o vice, quem substitui é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, quando estiver substituindo o prefeito, nos casos previstos em lei, ficará impedido de exercer qualquer atribuição ou praticar qualquer ato que tenha implicação com a função legislativa. Então, quando o presidente da Câmara está substituindo o prefeito, ele não pode participar de questões da função legislativa, ok? Por uma independência dos poderes. Próxima questão importante, artigo 41, o presidente da Câmara somente poderá votar nas hipóteses em que é exigível um quórum de 2/3. Então, não é sempre que o presidente vota nas deliberações, ó. Somente poderá votar na hipótese onde que se exige um quórum de votação de 2/3, ou ainda em caso de desempate, de eleição ou de destituição de membro da mesa e das comissões permanentes. Então, quando houver empate na escolha e destituição de membros da mesa e de comissões permanentes, nós vamos ver o que são comissões permanentes, aí o presidente pode votar. Artigo 42, destaquei para vocês, que são as competências do vice-presidente. Qual a principal competência do vice? Substituir o presidente da Câmara em caso de vaga, ok? Próxima atribuição importante, ó, substituir o presidente da Câmara em suas faltas, ausências, impedimentos ou licenças. 3. Promulgar e fazer publicar obrigatoriamente resoluções, decretos legislativos, sempre que o presidente, ainda que se ache em exercício, deixá-lo de fazer no prazo legal. Lembre que se o presidente da Câmara não fizer a promulgação, quem faz é o vice. E aí tem o inciso 4, que a gente já explicou, que fala a mesma coisa, ó, promulgar e fazer publicar obrigatoriamente as leis quando o prefeito e o vice-presidente sucessivamente deixarem de fazê-lo, né, no caso, por exemplo, né, derrubar o veto do prefeito, ok?
tem que o vice-presidente da Câmara fazer a promulgação da lei, ok? Sob pena de perda do mandato de membro da mesa. Compete, então, ao primeiro secretário. Então, nós temos aí dentro da composição a competência do primeiro secretário. A principal delas ali, ó, organizar o expediente e a ordem do dia. Eu destaquei o inciso 6 ali, substituir os demais membros da mesa quando for necessário. E aí nós temos, né, o órgão do plenário. O que é o plenário? Ó? O plenário é o órgão deliberativo da Câmara, constituindo-se do conjunto dos vereadores em exercício em local, forma e quórum legais para deliberação. Então, o plenário nada mais é que um órgão de deliberação coletiva que é constituído pelo conjunto dos vereadores. Esse é o plenário, ok? Integra o plenário o vereador, o suplente de vereador, regularmente convocado enquanto dure a convocação. Então, um vereador que for, né, convocado para ser suplente, ele integra o plenário. E aí destaquei o parágrafo 5º ali, ó, não integra o plenário o presidente da Câmara quando se achar substituindo o prefeito. Nós vimos isso, que quando o presidente da Câmara está exercendo a função do prefeito, está substituindo o prefeito, ele não vai poder decidir sobre questões legislativas, ok? Então, ele não vai integrar o plenário. São atribuições do plenário. Então, o conjunto de vereadores, qual a principal? Elaboração das leis. Então, a principal função da Câmara, através do seu plenário, que é o conjunto de vereadores, é elaborar as leis municipais sobre as matérias de competência do município. 2, discutir e votar o orçamento, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, analisar as leis orçamentárias anualmente. E aí nós temos uma série de outras atribuições, certo? Eu destaquei aqui, ó, expedir decreto legislativo quanto a assuntos de sua competência, notadamente nos casos de perda do mandato de vereador, vai ter que ter uma deliberação da Câmara, ou seja, atribuições do plenário da Câmara, ó, aprovação e rejeição das contas. Então, essas contas vão comparecer, elas serão aprovadas ou rejeitadas conforme os votos. Elas só deixam de prevalecer um parecer contrário às contas por 2/3 dos votos, ok? Concessão de licença ao prefeito nos casos previstos em lei, consentimento para que o prefeito se ausente do município por prazo superior a 15 dias. Essa situação é importante, né? O prefeito não pode se ausentar do município por prazo superior a 15 dias sem autorização da Câmara de Vereadores. Aí nós temos aí a questão de concessão de títulos ao cidadão, certo? E outras questões importantes aqui, né, das decisões dos vereadores. Faça uma leitura prévia. Coloquei de destaque aqui, eleger a mesa diretora e também as comissões são competências do plenário, são competências importantes do plenário, ok? Autorizar ali a transmissão por rádio, televisão, filmagem das gravações das sessões, tudo depende então do plenário, certo? Agora vamos analisar outra situação importante. Eu destaquei para vocês aqui esses artigos, que são as composições, né, das comissões da Câmara. Então, a Câmara é composta por comissões. Essas comissões são o quê? Comissões são órgãos técnicos. São órgãos que vão discutir assuntos técnicos. E elas são compostas por 3 vereadores. Cuidado, já caiu numa questão de prova que a composição era por 5 vereadores. Não, é por 3 vereadores com a finalidade de examinar matéria em tramitação na Câmara, emitir um parecer sobre essa matéria ou proceder a estudos, ou ainda investigar fatos determinados. Ok? Por exemplo, nós podemos ter uma comissão parlamentar de inquérito para investigar um fato determinado, uma CPI. Ok? Então, as comissões, o que vocês têm que lembrar? Que são órgãos técnicos compostos por 3 vereadores. E quais são os tipos de comissões que nós temos? Nós temos a comissão permanente e a comissão especial. Comissão permanente é aquela que tem durante todo o ano, né? Então, artigo 48 vai falar das comissões permanentes.
As comissões permanentes incumbem a estudar as proposições e assuntos atribuídos a seu exame, manifestando sobre elas opinião. Quais são as comissões permanentes que nós temos? Tem que saber. De legislação, justiça e redação final, que seria a Comissão de Constituição e Justiça em âmbito federal e estadual, certo? Então, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos, de Educação, Saúde e Assistência, de Agricultura e Meio Ambiente, Segurança Pública e Cidadania e de Ética e Decoro Parlamentar. Então, cada comissão vai tratar de assuntos especiais. Artigo 49 diz o que é uma comissão especial. Ó. As comissões especiais destinam-se a proceder estudos de assuntos especiais de interesse legislativo, terão sua finalidade especificada na resolução que há constituída. Então, pode ser criadas comissões especiais que vão ser constituídas por meio de uma resolução. Artigo 50 diz o seguinte: a Câmara poderá constituir comissões parlamentares de inquérito, as chamadas CPI, com a finalidade de apurar irregularidades administrativas do Executivo, da administração indireta e da própria Câmara. Então, dentro da ideia de fiscalização, a Câmara de Vereadores pode tratar, então, de CPIs. Pode fiscalizar ela mesma, pode fiscalizar tanto a administração direta quanto a administração indireta. Ok? Por exemplo, uma autarquia como o Simprevi. Certo? As denúncias sobre irregularidades e indicação das provas deverão constar do requerimento que solicitar a constituição da comissão de inquérito. Beleza? As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. A professora Karen explicou para vocês, né, sobre as CPIs, né, lá dentro da matéria de direito constitucional, e elas têm, então, atribuições de autoridade judicial. Tá? Serão criadas, então, pela Câmara, mediante o requerimento subscrito de pelo menos 1/3 dos membros. Então, para criar uma CPI, precisa 1/3 dos votos dos membros. E esse pedido, esse requerimento, é dirigido ao presidente da Casa, independentemente de manifestação do plenário, ou seja, tendo manifestação de 1/3 nesse requerimento, vai direto para o presidente da Câmara, para quê? Para apurar fato determinado e por prazo certo, sendo que suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas para o Ministério Público para que promova a responsabilidade. Então, imagine que numa CPI verificou-se que determinado secretário praticou uma improbidade. A comissão vai encaminhar as suas conclusões para que o Ministério Público, então, entre com uma ação civil pública da improbidade. Ok? Artigo 52, a Câmara constituirá comissão especial processante, então é outra comissão para processar, a fim de apurar a prática de infração político-administrativa do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então nós vimos que a Câmara tem a função de julgadora de infrações político-administrativas, tanto do prefeito, quanto do vice, quanto de vereadores. Então, toda vez que nós tiver uma infração político-administrativa, nós teremos diante da função julgadora e nós teremos aí uma comissão especial processante. Ok? Continuando, dentro das competências, nós temos no artigo 54 as competências da comissão permanente. Destaquei as principais ali, ó. Discutir e votar as proposições que lhe sejam atribuídas pelo plenário, realizar audiências públicas, convocar secretários ocupantes de cargos de mesma natureza para prestar informações. Então, por exemplo, a Comissão de Finanças e Orçamento pode chamar o secretário da Fazenda para que dê explicações sobre um aumento de tributos, sobre uma isenção, sobre uma anistia, determinada situação desse sentido. Ok? As comissões especiais de representação é outra espécie de comissão. Nós podemos ter aí uma comissão especial da representação, constituída por membros da Câmara, ó, para representar a Câmara em atos externos de caráter cívico ou cultural, dentro ou fora do município. Então, podemos ter uma comissão aí representando a Câmara de Vereadores em atos externos. Ok?
E aí nós temos aí como que se formam, então, as comissões, tá? Os membros das comissões serão eleitos na mesma sessão da eleição da mesa. Então, na mesma sessão que se elege o presidente, o vice-presidente, secretário e primeiro secretário, também se escolhe as comissões permanentes, certo? Para também um período de 2 anos, no mesmo escrutínio público, ou seja, na mesma votação. Os candidatos às comissões permanentes inscrever-se-ão também em chapas com no mínimo 1 e no máximo 3. Né? Nós vimos que as comissões são de até 3 membros. Ok? São de 3 vereadores. Na organização das comissões permanentes, observar-se-ão o artigo 53, mas não poderão ser eleitos para integrá-las o presidente da Câmara e o vereador que não se acharem em exercício. Então, não pode o presidente da Câmara compor comissões permanentes. Já as comissões especiais serão constituídas pela proposta da mesa ou pelo menos 3 vereadores através de resoluções. Para as comissões especiais, precisa uma proposta da mesa ou de pelo menos 3 vereadores. Ok? Então, disso que a gente analisou até agora, tenham muito cuidado com o artigo 51, que diz lá que para uma comissão parlamentar de inquérito eu preciso de 1/3 dos membros, saber aqui, né, as principais comissões, permanente e especial, saber aqui o artigo 46, o 48, né, tem que saber quais são as comissões permanentes, saber o que é uma comissão especial, saber que a comissão parlamentar de inquérito vai investigar aí e apurar irregularidades, ok? Então, essa parte importante para a prova de vocês. Faço a leitura das principais atribuições da comissão permanente e analisem aí como é que se faz, então, a formação das comissões, tá? Que é essa leitura que a gente fez agora. Beleza? Então, a comissão de inquérito poderá examinar documentos municipais, ouvir testemunhas, solicitar através do presidente da Câmara informações ao prefeito e de dirigentes da entidade da administração indireta. Então, a comissão parlamentar de inquérito pode requerer várias e várias informações. O que mais que nós temos é importante? Coloquei o artigo 61 ali. Os membros das comissões permanentes serão destituídos caso não compareçam em 3 reuniões consecutivas ordinárias ou em 5 intercaladas da respectiva comissão, salvo força maior. Então, se começar a faltar, ele vai ser destituído da comissão permanente. Então, não pode faltar 3 seguidas ou 5 intercaladas. Beleza? Então, a destituição dar-se-á por simples petição de qualquer vereador dirigida ao presidente, que após comprovada a autenticidade da denúncia, declarará vago, então, o cargo. Beleza? Então, pessoal, por fim, aqui nós temos do funcionamento das comissões permanentes. As comissões permanentes, logo que constituídas, reunir-se-ão para eleger os seus respectivos presidente e vice. Então, cada comissão permanente é composta por 3 vereadores. Nós teremos aí, um será o presidente, outro será o vice-presidente. Tá? E ainda nós teremos o 3º membro da comissão. Aqui eu coloquei como destaque, não vejo tão importante para a prova assim, mas destaquei aqui, né, qual a competência do presidente de cada uma dessas comissões aqui. Tá? A principal atribuição é convocar reuniões extraordinárias aí da comissão. Certo? Aí nós temos aqui uma questão importante em relação aos prazos, no artigo 69 e no 70, encaminhado qualquer expediente ao presidente da comissão permanente, esse designará o relator em 48 horas, se não se reservar a emissão de parecer, o qual deverá ser apresentado em 5 dias. É de 8 dias o prazo para qualquer comissão permanente se pronunciar a contar da data do recebimento da matéria pelo presidente da Câmara. Então, toda vez que o presidente da Câmara solicitar informações, a comissão deve se pronunciar aí no prazo de 8 dias. Ok? Qualquer das comissões poderá requerer ao prefeito informações que julgarem necessárias sobre a matéria, sobre sua apreciação. Ok? Então, a competência dos vereadores também tem aí de solicitar informações ao prefeito através das comissões.
As comissões permanentes vão deliberar por voto da maioria simples sob o pronunciamento do relator, o qual será aprovado. Se aprovado, prevalecerá como parecer. Certo? Então, as comissões irão deliberar por maioria simples. Continuando aqui, nós não temos mais algum artigo importante. E aí nós temos aqui as competências de cada uma das comissões. Eu vou fazer uma análise bem prévia sobre cada uma, certo? Principalmente os caput, que é aquilo que vocês precisam entender. A primeira comissão é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Seria a Comissão da Constituição e Justiça. Ó. Ela vai se manifestar sobre todos os assuntos nos aspectos constitucional e legal, e quando já aprovados em plenário os projetos de lei, vai analisá-los sob os aspectos lógicos e gramatical. É obrigatória a audiência da Comissão de Legislação, Justiça e Redação em todos os projetos de lei, decretos e resoluções que tramitem na Câmara. Importante isso. Ó. Concluindo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto de lei, determinará o seu arquivamento comunicando-se ao plenário. Ok? Sendo que dessa decisão é cabível, então, o recurso do artigo 109. Depois nós temos ainda aqui, certo? Ó, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação manifestar-se-á sobre o mérito das proposições que assim entenda, entendida a colocação de assuntos sob o prisma de sua conveniência, vai falar principalmente dos seguintes casos. Eu destaquei aqui, ó, que compete à comissão analisar sobre a aquisição de bens imóveis e também a venda de imóveis. Então, toda vez que o município, por exemplo, Chapecó, resolver vender um imóvel, tem que haver uma deliberação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Tá? Esse eu acho que seria o principal aí. Certo? Também ali a alteração de denominação de ruas, vias e logradouros, é competência dessa comissão. E aí nós temos a próxima comissão, que é a comissão que vai tratar de finanças e orçamento. Essa aqui vai tratar principalmente das leis orçamentárias, PPA, LDO, LOA, certo? Matérias tributárias, abertura de créditos, empréstimos que o município vai fazer, certo? Controle do patrimônio, tudo isso. A fixação e aumento de remuneração dos servidores, do prefeito, do vice-prefeito, dos próprios vereadores, tudo isso compete a essa comissão. A próxima comissão é a Comissão de Obras e Serviços Públicos, que vai opinar sobre essas matérias, referente a quaisquer obras, empreendimentos e execução de serviços locais. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência, que vai tratar desses assuntos. A Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, que vai se manifestar aí sobre a política e sistema municipal de agricultura e meio ambiente. Preservação ambiental, flora, fauna e solo. Nós temos aí a competência da Comissão de Segurança e Cidadania, que vai se manifestar sobre a política e sistema de segurança municipal, certo? E aí tem as suas principais atribuições aí. A Comissão de Ética e Decoro, que vai zelar pela observância dos preceitos de ética e decoro entre os parlamentares, certo? Os pareceres das comissões servirão para orientar o plenário e não para determinar o arquivamento do feito. Então, os pareceres das comissões, eles servem para orientar o plenário em relação às votações. Artigo 83. Quando se tratar de veto, somente se promulgará a Comissão de Legislação, Justiça e Redação final. Certo? Então, quando houver um veto, essa comissão tem que ser manifestada. Destaquei aqui em vermelho essa situação. Ok? Aqui, em relação à Comissão de Finanças e Orçamento, ó, serão atribuídas as propostas orçamentárias, diretrizes orçamentárias, PPA e o processo referente às contas do município. Então, compete a essa comissão emitir os pareceres, certo? E aí, pessoal, nós vamos tratar no próximo título dos vereadores, ok?